Pessoal, bom dia a todos. Hoje nós damos sequência à nossa aula, né? Nós já tivemos na semana passada a nossa primeira aula, que eu acredito que todos tenham entendido aí a nossa explicação sobre a refração, e hoje damos sequências então, né, a esse conteúdo. Eu espero que todos tenham se sobressaído bem ontem no nosso simulado, né? Simulado que eu falo prova Enem, né? E também que todos se encontram assim, esperando um retorno logo para a sala de aula, que é o que todos nós queremos. Bom, então hoje vamos falar um pouquinho sobre o ângulo limite e o fenômeno da reflexão total. Então esse vai ser o foco da nossa aula de hoje. Naturalmente, nós estaremos então vendo esse conteúdo aqui a partir de agora, né? Espero que estejam visualizando, e sempre que surgir uma dúvida, né, a gente pode estar tirando no chat ou até mesmo no WhatsApp, no privado agora, porque no grupo ficou um pouco mais limitado conforme vocês já receberam orientação. Muito bem, então observem vocês aqui que nós temos uma figura aqui em destaque, né? Onde mostra para nós duas coisas importantes. Primeiro, conforme nós já estudamos na aula anterior, eu tenho aqui dois meios. Eu tenho o meio A, que é menos refringente, está indicado aqui pelo sinal negativo, e temos o meio B, que é o mais refringente, né? Então, a luz está sendo projetada do meio menos refringente para o meio mais refringente. Todos sabem que o meio mais refringente é aquele meio que tem maior dificuldade de propagação da luz, enquanto que o meio menos refringente é aquele no qual a luz se propaga com uma menor dificuldade. Quanto menor será o índice de refração, menos refringente é o meio. E conforme a gente pode observar aqui, a luz está sendo projetada, né, sobre a reta normal, porque exatamente nesse ponto aqui nós temos a reta normal, certo? Então, o ângulo de incidência é 0 graus. Automaticamente, o ângulo de refração também é 0 grau. Obviamente que a gente consegue perceber aí, né, que não ocorreu aqui nenhum tipo de desvio, certo? Se não ocorreu desvio, é porque ele está sendo incidido aqui com um ângulo de incidência de 0 graus. Tá bom, gente? Então, sempre que ele incidir, que o ângulo de incidência for 0, o ângulo de refração também será 0. Porém, naturalmente, o que ocorre aqui é apenas uma redução na velocidade no meio 2 ou no meio B, né, onde o índice de refração é maior. Agora imagine vocês que nós pegamos essa lanterna, né, que está focalizando aqui o raio de luz, e começamos a inclinar um pouquinho ela, formando aí um ângulo de incidência maior do que 0, conforme a gente pode estar observando aqui nessa segunda gravura, né? Observa que o nosso ângulo de incidência, ele é um pouco ele é maior do que o nosso ângulo de refração. Então já houve aí um pequeno desvio nesse raio de luz. É pequeno, mas ocorreu, né? Que vocês podem estar observando aqui dessa forma. Tudo bem, gente? Então, observa que conforme eu vou aumentando o ângulo de incidência, também aumenta, né, numa determinada proporção, o ângulo de refração. E assim sucessivamente vai ocorrendo. Então, observem que nesse caso, nesse primeiro caso aqui, né, nós temos então várias projeções, né, do ângulo de incidência, no qual observa que nós temos já a projeção 2, né, ou seja, o segundo raio incidente, e aqui nós temos o segundo raio refratado. Se eu aumentar ainda mais o meu ângulo de incidência, conforme a gente pode observar aqui, chegando a aproximadamente 90 graus, o que vai ocorrer com o meu ângulo de refração? Ele também aumenta. Mas, como o meu ângulo de refração ele se encontra no meio mais refringente, certo? Ele é menor, meu ângulo de refração é menor que o meu ângulo de incidência. E como aqui eu não consigo aumentar mais que 90 graus, porque eu estaria entrando na água já,
o que ocorre aqui? Então aqui ocorreu o que nós chamamos de um ângulo limite, certo? Seria um valor máximo, né, para refração. Então esse é o nosso ângulo limite de refração. E ele pode ser calculado, tá, por meio da lei de Snell, né, que nós já estudamos anteriormente, como sendo seno do ângulo limite igual ao índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Ou seja, no nosso caso aqui, o nosso índice de refração menor é o A, então seria o NA, dividido pelo NB, que é o nosso índice de refração maior. Então, sempre o N menor sobre o N maior. E dessa forma, a gente, então, determina aí o nosso ângulo de refração, certo, gente? Então, observe aí que está a nossa formulazinha logo abaixo aqui para o nosso estudo. Bom, dando sequência ainda, né? Nós vamos aí, então, observar que se nós pegarmos essa mesma lanterna e esses dois meios que nós vimos observando, certo? E agora a lanterna está sendo, o raio de luz, no caso, né, projetado pela lanterna, está saindo do meio mais refrigerante, que é a água, e indo para o meio menos refrigerante, que é o ar, ou vácuo, como preferirem, tudo bem? O importante é observar que ele está do meio mais refrigerante para o meio menos refrigerante. Naturalmente, né, aqui é o ângulo de incidência 0 graus, o ângulo de refração também será 0 graus, como no observado anteriormente. Conforme nós vamos aumentando o nosso ângulo de incidência, certo? Observa que também aumenta o nosso ângulo de refração. Só que nesse caso agora, né, em especial, observem que o ângulo de incidência agora é pequeno e o ângulo de refração é grande, ou seja, é maior. Naturalmente, se nós continuarmos aumentando o ângulo de incidência, naturalmente o ângulo de refração também vai aumentando dentro dessas proporções, conforme a gente está analisando aí. Se continuarmos aumentando o nosso ângulo de incidência, observa que aqui ele aumentou ainda mais, né? E o ângulo de refração também aumenta, lembrando que agora está indo do meio mais refrigerante para o meio menos refrigerante. Então, quanto mais eu aumentar o ângulo de incidência, mais aumentará também o ângulo de refração. Chega um dado momento que o meu ângulo de incidência aumenta de tal forma que o meu ângulo de refração chegou no limite. Eu não tenho mais como aumentar o meu ângulo de incidência, porque a luz não vai mais aparecer aqui nesse segundo meio A. Então, esse aumento máximo que eu tenho desse lado de incidência me dá origem ao que eu chamo de ângulo limite de refração, certo, gente? Que pela fórmula também nós temos, né, o ângulo limite de incidência, tá? O ângulo limite de incidência, que pela fórmula ele é calculado também fazendo seno do ângulo limite como sendo n menor sobre o n maior. Então observa vocês que tanto o ângulo limite de refração como o ângulo limite de incidência, os dois ocorrem no meio mais refrigerante. Muito bem, temos agora aqui então o penúltimo slide, onde nós vamos ver um pouquinho sobre a questão da reflexão total, né? Que é esse o nosso principal objetivo da aula de hoje. Bom, então observe o seguinte, esse raio de luz que a gente pode observar aqui, ele está no que nós chamamos de ângulo limite de incidência. Observa que ele sai rasante aqui, né? Próximo ao dióptro plano, né? Então significa dizer que aqui formou, desse lado aqui, o nosso ângulo limite de incidência, conforme a gente já tinha observado no slide anterior. Bom, o que vai acontecer se por um acaso nós projetarmos um raio agora com ângulo maior
né, o nosso ângulo incidente maior do que o ângulo limite. Obviamente, esse raio vai até o dióptro plano, né, e ele não vai conseguir atravessar para o meio menos refringente. Ele, na verdade, ele vai sofrer o que nós chamamos de reflexão, certo? Então, esse raio aqui, ele não vai conseguir atravessar para o meio A. Ele sai do meio B, encontra o dióptro plano e reflete continuando no meio B, ou seja, ocorre aqui o que nós chamamos de reflexão total. Então, esse é o fenômeno reflexão total da luz. Então, vamos grifar bem aí. Quando é que nós teremos reflexão total da luz? A reflexão total da luz ocorre quando o ângulo limite, ou melhor, o ângulo incidente, perdão, o ângulo incidente for maior que o ângulo limite de incidência. Então, observe que aqui o ângulo limite de incidência era esse daqui, né? E o nosso ângulo incidente é esse outro aqui bem maior. Então, como o nosso ângulo incidente ele é maior do que o ângulo limite, nós teremos aqui no que nós chamamos de reflexão total da luz, ok, gente? Então, esse é o fenômeno que nós estudamos nessa aula de número 6, chamado de reflexão total da luz. Bom, basicamente, então, é isso que nós tínhamos para apresentar nessa aula, né? Só agora vou no slide seguinte, onde nós vamos fazer o em classe que está na apostila de vocês. Eu vou fazer junto com vocês aqui para esclarecer um pouco mais e tornar a aula um pouco mais compreensiva para vocês, tá bom, gente? Então, observe o seguinte, ele destaca a seguinte questão, um determinado material, né, se encontra no vácuo, certo? O índice de refração desse material é 2, ou seja, o índice de refração vale 2. O vácuo possui índice de refração igual a 1, né, gente? Todo mundo sabe que o índice de refração do vácuo é 1. Vamos chamar, então, o índice de refração do vácuo de N1 e o índice de refração desse outro material de N2. Qual seria, então, né, segunda pergunta, né, para que condições de reflexão total para um raio de luz com ângulo limite de incidência igual a... Então, quanto que teria que ser o ângulo limite de incidência para que ocorra a reflexão total? Então, conforme você já sabe, né, a formulazinha é seno do ângulo limite, N menor, que no caso nosso é o N1, sobre N maior, que é o N2. O N1 nosso vale 1 e o N2 vale 2. Né? O N2 vale 2, o N1 vale 1. 1 dividido por 2 equivale a 0,5. Seno de quanto que dá 0,5? É óbvio que de 30 graus. Seno de 30 vale 0,5. Então, o ângulo limite é 30 graus. Então, respondendo a nossa questão, o ângulo tem que ser igual a 30 graus, né? Propagando-se, da onde em qual dos meios que vai ocorrer a reflexão total? Naturalmente, a gente viu no slide anterior que sempre é do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, nesse caso, nós sabemos que é do meio 2, ou seja, do material, né? Do material para o vácuo, né? Que é o meio 1. Então, observem vocês, então, que nós temos aqui 30 graus, material, vácuo. Nossa resposta certa é a letra A. Gente, aí nós concluímos, então, a nossa aula de número 6, né? Faltamos 2 para concluir a apostila 2. E na próxima aula eu aguardo vocês, né? Com mais videoaulas, enfim, da apostila 2, ainda com a aula 7 e 8, que nós vamos falar um pouquinho sobre lentes esféricas. Tudo bem, gente? Então, um abraço a todos e até mais.